Esse é um tempo que o Brasil não esquece. Hoje, até admitimos participar de um pacote de socorro aos países da zona do euro em colaboração com o FMI, o organismo criado há mais de meio século com o objetivo de amenizar o impacto das crises financeiras mundo afora. O Brasil já foi chamado, na qualidade de credor, porque hoje nós somos credores, a colocar dinheiro lá. E nós vamos colocar, fomos chamados a fazer um aporte de 286 milhões de dólares, votamos a favor a isso, vamos colocar lá, né, e colocaremos o que for necessário para ajudar a Grécia. Quem diria? De históricos devedores, passamos a credores. Foi Juscelino Kubitschek que fez o primeiro acordo formal com o FMI em 1958. E logo as relações ficariam tensas. O fundo queria vetar a Constituição de Brasília e Juscelino rompeu relações com o Fundo Monetário Internacional. Cortou relações. E cortou num momento muito especial, porque a população brasileira toda estava num estado de euforia absoluta. Um primeiro Volkswagen já tinha desfilado na Avenida Rio Branco, né, Indústria Nacional de Automobilismo, e o Brasil tinha ganho o Campeonato Mundial de Futebol. Então, ninguém segura esse país. Não é o FMI que vai impedir o Brasil de fazer alguma coisa. Desde então, foram vários acordos, várias cartas de intenção e bilhões de dólares negociados. Gerações e gerações de brasileiros vivenciaram as notícias de acordos e desacordos. Qual é o prazo que o Brasil tem para que essa carta esteja lá no fundo? Sobre isto, por favor, falem com as autoridades, é um assunto deles. O Fundo Monetário iria fundamentalmente endossar a estratégia gradualista que o governo brasileiro vem adotando. E o gradualismo, inclusive, com relação à política cambial. Quase 1.000 delegados de 34 países participam da 37ª reunião do FMI e do Banco Mundial. Essa reunião está sendo considerada a mais importante dos últimos anos. E a importância dela é fácil de explicar. Todos os países do mundo devem, em conjunto, 600 bilhões de dólares. E o FMI, que seria o organismo apropriado para ajudar os países em crise, tem apenas 61 bilhões de dólares de capital. Logo, o Brasil, que tem tanto apanhado do Fundo Monetário, tem um companheiro aí, pois o fundo, como disse, está sem fundos. Ana Maria Jul percorre os principais gabinetes dos dirigentes da área econômica, sempre com esta grande mala com fecho de segredo. Aqui dentro estão alguns segredos da economia brasileira. O déficit das contas do governo, por exemplo. Ela é a primeira autoridade do FMI que vem ao Brasil depois da concessão do empréstimo de 4 bilhões e 800 milhões de dólares. Ontem, o ministro Gilson Funaro disse que o Brasil não pode ir ao Fundo Monetário, inclusive porque o país já sacou o que tinha de sacar. O Brasil tem que pagar ao FMI 1 bilhão de dólares esse ano. Como pagou em 86, cerca de 890 milhões de dólares. É o que nós recebemos de contratos que foram feitos em 82, 83, 84. E a última edição do The Economist, a maior revista de negócios da Europa, dedica 3 reportagens ao Brasil. Seguindo a maior parte da imprensa internacional, a revista critica a decisão brasileira de suspender o pagamento dos juros da dívida externa. O Brasil, com uma demonstração de boa vontade, resolveu retomar o pagamento de parte dos juros sem que tivesse a certeza de que chegaria a um bom acordo com os bancos. O ministro Pedro Malan chegou hoje cedo a Washington e teve várias reuniões no Banco Mundial e no FMI. A missão do ministro brasileiro aqui em Washington é colher informações e montar a estratégia de defesa do Brasil contra a crise mundial. Nesta entrevista exclusiva, hoje, o diretor-gerente do FMI, Michel Candesus, disse que, se precisar, o Brasil vai receber ajuda. O senhor investiria dinheiro no Brasil hoje? A resposta do técnico é política. Não tenho dinheiro. I have no money to invest. Thank you very much. O Brasil não vai ter problemas para fechar um novo acordo com o FMI. Segundo o porta-voz do fundo, a performance brasileira é sólida. O Brasil está administrando muito bem o atual programa com o Fundo Monetário Internacional. E no Brasil não existe, segundo o porta-voz do FMI, uma situação de crise. As conversas estão indo muito bem, mas eu não tenho nada a comentar. Mas está bem satisfeito. Horst Köhler, numa entrevista hoje, disse que um dos principais fatores alimentando o nervosismo em relação ao Brasil
é a vulnerabilidade de outros mercados emergentes. O Brasil, afirmou Köhler, sai dessa situação sem ter que renegociar o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Hoje, pela primeira vez na história, o Banco Central anunciou que o Brasil tem dinheiro em caixa para quitar todas as dívidas do país no exterior. Governo e empresas brasileiras devem juntos 197 bilhões e 700 milhões de dólares. O Brasil poderia pagar tudo e ainda sobrariam 4 bilhões de dólares. Ficou para trás o fantasma da dívida externa, que assombrou o país nas décadas de 80 e 90. Qualquer problema lá fora, na Ásia, no México, na Argentina, chegava aqui em forma de profunda crise econômica. No noticiário, esses abalos tinham apelidos: efeito tequila, efeito tango. Com grande dívida externa, o Brasil era muito vulnerável. Só no ano passado, pela primeira vez desde a independência, o país conseguiu acumular divisas em moeda estrangeira suficientes para pagar toda a dívida. Em meio a tantas negociações, enfrentamos turbulências do mercado externo. Dependíamos de cartas de compromisso com o FMI, negociávamos acordos ou esperávamos a liberação da ajuda financeira. Em toda essa trajetória, brasileiros que hoje têm mais de 30 anos conviviam com o dragão da inflação sempre rondando nossas vidas. Qual o preço da mercadoria? Quanto é que vale o meu salário? Essas eram aflições dos brasileiros por décadas a fio. Você no supermercado, você cada vez mais vai abrindo mão de uma coisa que você consumia. Frango não adianta mais porque está comprando o mesmo preço, a gente está sem condições também de comprar o frango. O nosso povo, no sentido mais amplo da palavra, ficou com horror à inflação. Por quê? Porque, objetivamente, o homem comum tem muita dificuldade de recompor seu poder de compra se a inflação acelera. Quando você tem carteira assinada e faz parte de um sindicato bem organizado, você é, nas condições brasileiras, uma figura privilegiada. Neste caso, você razoavelmente se defende. Porém, a imensa maioria das pessoas não se defende. Cortei o leite das crianças. Ela tem cortado muito. O quê? Carne, pão, nós estamos cortando agora. Leite também estamos cortando, porque não podemos comprar mais. As principais cidades do mundo na visão dos principais correspondentes brasileiros. Um olhar de... Hoje, no Jornal das 10. Do premiado diretor de O Silêncio dos Inocentes, Jonathan Demme. Michael? Anna, what are you doing here? You are more beautiful than you were a decade. Existem coisas que a medicina não consegue explicar. Anna Paul, please. Dr. Paul passed away 2 weeks ago. Um mistério além da vida. You're Patrick Wilson. He shouldn't have died, not now. Trust me, that's something you can't control. The Gifted Man, série inédita, estreia em novembro, no Universal Channel. Não tá lotado, não cabe mais nada. Ah, amor, dá um jeito, vai, dá falta uns dias. Bijuteria, sapato, é só uma semana, pra que tudo isso? Então tira sua mala. Ah, é? Rapaz, é só não ter Sky em dia. É isso aí, concorreu uma mesada de 15 mil reais, aí dá até pra gente pensar em comprar o carro maior, né? Promoção Mesada Sky. Pague em dia e concorra. E não precisa de cadastro. Mesada Sky. Acesse o site e saiba mais. Tá rindo do que aí, rapaz? Já pro carro, senão eu vou tirar sua mala de lá também. Nosso Arquivo N volta na memória das aflições da inflação. Planos econômicos, esperanças de milhões de brasileiros que exprimiam o sentimento: dessa vez nos livramos da inflação. Foi um longo e sofrido caminho. Se você olhar todo o período pós-guerra, pós-Segunda Guerra, o Brasil teve a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Uma inflação de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.617,70%. Não é uma história governamental, é uma história que se passa uma parte no governo e uma parte na casa das pessoas. O negócio tá apertado. Só sobe, sobe, sobe. Eu tô comprando milho
aqui para levar para a galinha do meu pai no sítio. Qualquer dia eu vou comer milho, porque não tenho o que comer. Não sei o que eu compro, porque não sei se o dinheiro vai dar, se não vai dar. É assim, minha filha, a gente não tem mais uma previsão das coisas. Tem muito tempo que a gente não tem inflação de 5% ao ano, né? Na verdade, a última vez que a gente teve uma década, né, de inflação de 5% ao ano foi na década de 1930. Ou seja, desde o pós-guerra, as décadas de 40, a inflação estava em 10%. Né? Aí ela subiu com Juscelino, com Brasília, com o rompimento o primeiro rompimento que nós tivemos com o Fundo Monetário Internacional em 58, né? A inflação estava em 20%. Né? E ela ficou por aí, né, mesmo com o golpe militar. Aqui no Brasil, é engraçado, os militares resolveram conviver com a inflação. Né? E aí nós desenvolvemos um regime muito perverso, né, que é a chamada correção monetária. Né? Em vez de tentar combater a inflação, vamos viver com ela. É engraçado porque aqui em 68 teve aqui o Milton Friedman. O Milton Friedman é o papa do monetarismo, né? É o sujeito conhecido por sua rigidez contra a inflação, né? E ele ficou maravilhado, disse que o Brasil conseguiu a fórmula mágica, né, de conviver com a inflação sem que ninguém sinta os seus males, né? E é isso que a gente achava naquele tempo, né? Que importa a inflação se a economia está crescendo. Né? Essa era a filosofia que predominou no regime militar. O mundo, por mais voltas que dê, nunca será o que era antes de 13 de outubro de 1973. A época da energia barata terminou nesse dia. O barril de petróleo, que custava $3, começou a subir aos pulos. 4 meses depois, em fevereiro de 74, estava custando mais de $11. Em 74 teve o primeiro choque de petróleo, a inflação foi para 40%. Aí chegou em 1979, 80, teve o segundo choque do petróleo, a inflação foi para 80%. Uma pesquisa da Bolsa de Alimentos aqui no Rio mostra que o feijão preto, por exemplo, subiu 555,3%. Aí teve a crise da dívida externa em 82, né? O dinheiro secou, que vinha de fora e que estava sustentando o crescimento econômico brasileiro de então, né? A inflação foi para 200%. Hoje já tem uma notícia curiosa, que todos os artigos com preço congelado vão aumentar 11%. Mas se o preço é congelado, como é que pode aumentar? A não ser que esse negócio de preço congelado aqui, seja só pegar a etiqueta com preço, enfiar na geladeira e depois tirar fora. Além disso, tem algumas coisas que vão aumentar também a partir do dia 11. Eu sei que é comida, não é muito importante, mas de qualquer jeito, vá lá. O arroz vai aumentar 7,5%. O feijão, e quando veio a transição do regime militar para a democracia, né, a inflação estava a uma taxa de 15% ao mês. E nos últimos tempos, um mês bom de inflação é sempre compensado com um mês ruim, logo em seguida. Com isso, já estamos há 22 meses com uma inflação acima de 200% ao ano. Ironizando, podemos dizer que temos uma das inflações mais estáveis do mundo. Pena que estabilizada numa média de 220% ao ano. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. Logo que o congelamento de preços foi anunciado, esse espaço aqui, um corredor de supermercado, passou a ser o principal centro da luta do consumidor. Vejam o caso dessas duas maioneses. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Estamos em nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. A liberdade, desafio na pobreza, a própria morte. Cada vez mais havia menos produtos. Por quê?
porque as empresas com os preços congelados não se predispunham a produzir esses bens, né, que as pessoas queriam comprar e tinham dinheiro para fazê-lo. Eu acho um absurdo, né? Você ter o dinheiro agora nós temos para comprar e você não encontra nada, é cebola, é ovo, é tudo, você sai e não encontra nada. Para os políticos, né, o controle da inflação virou um valor, né? Obviamente, né, havia uma questão a ser entendida, né, que o controle da inflação não era congelamento, né? Congelamento podia parar subitamente os preços de subirem, mas se você não fizesse nada em seguida, né, em termos de reformas fiscais, reformas monetárias, a inflação voltava, como voltou. Precisamos vigiar os preços congelados e depois continuar a vigiar os preços flexibilizados. Vamos iniciar uma administração gradual e ordenada do congelamento. Havia aflição, você recebia o seu dinheirinho e você queria sair correndo para o supermercado antes que ele queimasse na sua mão, né? Era uma vida infernal. Um fogão custa 560 cruzados novos, mais barato que uma calça de jeans, vendida a 706. Mas a recordista é esta pochetinha de couro, vendida a 780 cruzados novos. Será que ela vale mesmo mais que um fogão? Nas compras com cartão, o cuidado deve ser maior ainda. Se você usar o cartão e só pagar 40 dias depois, vai ter alguma vantagem. Nesses tempos de inflação alta, os especialistas recomendam que os consumidores façam uma verdadeira dieta do cartão de crédito. Ou seja, só usem o cartão quando tirarem algum ganho com isso. O preço caro é um problema, mas não é tudo. O consumidor tem ainda de vencer os obstáculos da corrida dos reajustes. Neste grande magazine, as etiquetas já nem dizem quanto custa o produto. A loja adotou um sistema de códigos muito mais veloz para efetuar os aumentos. A loja verificou que as mercadorias paradas, sem reajuste de preços, quando são vendidas, já não rendem dinheiro suficiente para que a loja possa comprar o mesmo produto do mesmo fabricante. No ano que o Collor assumiu, foi o ano que nós tivemos a mais alta inflação, né? Porque na antecipação do que viria o plano Collor. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. O país parou à espera dos detalhes do plano econômico. Até a entrevista coletiva da ministra Zélia Cardoso de Mello, marcada para as 2h da tarde, ninguém sabia exatamente o que havia mudado na economia. Além de detalhar o plano, a ministra Zélia Cardoso de Mello disse quem perde e quem ganha com as novas medidas. Não há, nesse conjunto de medidas, não há nenhuma penalização aos milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos ou que ganham menos do que 3 salários mínimos, aos 60 milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos. Não há nenhuma penalização à classe trabalhadora e não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Então ganha a sociedade brasileira, porque a gente vai ter um país com mais justiça, com mais justiça fiscal, com mais justiça social. E perdem, evidentemente, todos aqueles que ganharam com a inflação nos últimos anos. Esses perdem, com certeza. E ganham, portanto, todos aqueles que perderam com a inflação nos últimos anos. Aí veio essa maluquice do plano Collor, né? Falaram assim, é uma coisa assim, não, por que tem inflação? Porque tem excesso de dinheiro na economia. Tem muito dinheiro caçando poucos bens. E por isso o preço dos bens sobem em termos daquele dinheiro, daquela dinheirama que existia, né? Essa era a teoria. Então o que a gente faz? Vamos tirar o dinheiro de todo mundo. Depois de 5 dias fechados, os bancos reabrem com grandes filas em quase todo o país. Ao meio-dia, os bancos abriram e durante toda a tarde, centenas de pessoas esperavam para serem atendidas.
foram os dias mais doidos que eu já vi neste país. As pessoas ficavam enlouquecidas, com toda razão, o dinheiro preso no banco, as contas por fazer. As pessoas foram para os bancos e os bancos não queriam ninguém lá, porque os bancos não tinham entendido. E os bancários não tinham entendido como é que estava funcionando aquilo. Houve momentos de desabastecimento total. Às vezes porque as pessoas compravam demais, às vezes prateleiras completamente vazias, assim, ou porque não tinham conseguido produzir. Deu um nó na cadeia produtiva do país, porque ninguém sabia quanto custava, como é que você ia pagar o dinheiro preso de todo mundo. O que fazer para o banco liberar o dinheiro é a pergunta de muita gente. O funcionário do Banco Central mexe nos papéis e explica as medidas do governo. Quem está do outro lado da mesa presta atenção. Esta mulher, a Cátia, está grávida e juntou dinheiro para pagar o hospital e o médico. Ela vai ter que gastar 400 mil cruzeiros. O neném nasce na segunda-feira e a Cátia, o marido dela, só podem retirar 50 mil cruzeiros, cada um, da poupança conjunta. Como é que você vai fazer agora? Agora eu não sei, porque ele me pediu para preencher um requerimento e aguardar uma solução do Ministério da Economia, quando tiver. Agora vamos juntar outros casos especiais e aguardar. Uma coisa tão maluca que o Fidel Castro ficou espantado, falou, não sabia que podia fazer isso no capitalismo. O plano Collor foi a maldade para nada. 3 meses depois a inflação tinha voltado a 2 dígitos. Com a inflação, né, olha como foi ficando o dinheiro. Precisou de nota de 500 mil cruzeiros, ó, também cruzeiros aqui. Ó. Durante a hiperinflação, André trabalhava com o pai como vendedor de carros. Para não perder valor, o dinheiro tinha que ser aplicado de um dia para o outro. Pernoitar nos bancos. Em inglês, overnight. Vender carro era uma loucura. Fazia a venda e a pessoa tinha que pagar até meio-dia. Se ela não pagasse até meio-dia, à tarde era outro preço. E no horário bancário, né, fechava o banco e a gente não podia nem vender, porque se vendesse ia ter que aplicar a taxa do overnight para o outro dia. Se você é um daqueles que já não aguentam mais tantos números na cabeça, imagina só esse pessoal aqui. Eles são digitadores do setor de compensação de um dos maiores bancos privados do país. Cada funcionário desses digita 2.000 cheques por dia. São mais de 10 mil toques no computador. Se não tivesse os 3 zeros, seria bem mais fácil, né? Se as pessoas já cansaram, as máquinas também não comportam tanto zero. No caso do bacalhau, a solução, apesar do sotaque, é bem brasileira. Nós teremos que cortá-lo no meio, ou em postas, e separar para o cliente em 2 ou mais pacotes. A classe política sabia, né, que quem controlasse a inflação ganhava a eleição. Né? Eles tinham visto isso já no plano cruzado. Aquela memória estava lá muito presente. Né? Eu me lembro conversando com o Luiz Eduardo, filho do Antônio Carlos Magalhães, que na época era presidente da Câmara, né? E ele me disse assim, Baixa, para onde vocês forem eu vou atrás, porque foi a primeira vez que eu e meu pai perdemos a Bahia. O senhor sabe me dizer qual foi a inflação de outubro? Não, foi 39 qualquer coisa, não sei não. Todo mês o brasileiro assiste a uma enxurrada de índices de inflação, um jurando ser mais preciso que o outro. No total são 25, 11 nacionais. IGPDI, IPADI, IPA Agro, IPA Indi, IPC... O que a gente fez? A gente falou assim, não, vamos colocar todo mundo em fase. Né? Todo mundo aqui agora recebe o equivalente a seu salário, a seus preços, a seus contratos em URV. A URV, Unidade Real de Valor, é um novo indexador diário da economia. A receita do controle é simples. Pega-se o preço do tomate e transforma-se em URV. No caso, a gente divide por 647,5, o valor inaugural da Unidade Real de Valor. Resultado, 0,77 URV pelo quilo do tomate. Na semana que vem, antes de fazer o molho, a gente repete o cálculo com a URV do dia e descobre se o preço do tomate subiu junto com a inflação ou se estão fazendo salada com o nosso bolso. Não sabia hoje se eu ia pagar 5 mil ou mais de 5 mil na compra. Semana que vem, a partir da URV, eu vou saber se eu vou pagar 5 mil ou mais. O que é a URV? É uma unidade de conta que vale $1. Então foi fácil explicar, entendeu? O dólar eu entendo. Agora eu vou poder calcular o meu salário em dólar. Olha a calculadora para calcular o URV de salário. E no plano real, várias pessoas comprando no primeiro dia, todos eles uma calculadora na mão, para ver se a conta estava certa. Essa fiscalização, se a conta estava certa, se as pessoas não tivessem levado a calculadora, não tinha plano real.
porque o supermercado podia fazer uma conversão errada, a indústria podia fazer a conta errada, né? E isso aí não ia se perder. Se tivesse uma inflação inicial no plano real, na virada da URV para o real, você perdia o plano. Então foi aquelas calculadoras que foram as grandes armas, porque cada um estava defendendo o seu bolso, mas aquele era um ato de cidadania, de resistência ao inimigo, e o inimigo era a inflação. Eu, sinceramente, eu tenho passado o maior sufoco, né? A inflação leva tudo. Já diminuiu, a gente já não... Com 3 cruzeiros também... Eu sempre perco, eu nunca venço sem frango. Frango não adianta mais, porque está comprando o mesmo preço, a gente está sem condições também de comprar o frango. Peixe também não tem condições de comprar. Realmente está tudo caro, né? Nós estamos numa sociedade de consumo violenta, né? É um absurdo, né? Aumentou de novo. Você no supermercado, você cada vez mais vai abrindo mão de uma coisa que você consumia. Fiquei quase um mês sem comer feijão. Agora desse jeito